Muito bem, Jornal Maringá, agora aqui para falar de eleições. É o que o eleitor aí pode ou não pode na semana que antecede a eleição, do dia 6 e também no dia 6. E para tratar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Julian Oscar, ele que é analista judiciário. Seja muito bem-vindo ao Jornal Maringá. Não, o prazer é meu. Mas vamos lá, o que vocês gostariam de saber a respeito agora da eleição do dia 6 de outubro? É isso, muitas pessoas vão votar pela primeira vez, né? Algumas pessoas fazem força, né, para também poder votar, para exercer o poder de voto, mas muitas pessoas têm essas dúvidas, né, de ano a ano, de eleição para eleição, se tem alguma mudança. Então vou começar o que a pessoa deve fazer para estar votando sem nenhum problema, sem precisar voltar para casa, ir lá e votar naquele horário que ela definiu. As pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade para saber qual é a sala de aula que ela tem que ir, qual que a gente chama de sessão. Às vezes até o local, qual é a escola que ela tem que se dirigir. O ideal seria a pessoa baixar o e-título, que é o documento oficial virtual da Justiça Eleitoral, e lá ela consegue todas as informações da escola, tem o georreferenciamento da escola e a sessão que ela deve votar. Mesmo que, por exemplo, a escola ela esteja em reforma, no e-título, se ela atualizar os dados, mostra se em 2024 qual vai ser então a escola que estará a sessão, a sala de aula de voto desta pessoa. Então, com o e-título, ele é bom porque ele é um documento com foto. Porque o documento obrigatório para apresentar para os mesários é um documento com foto. E o e-título ele tem essas duas situações, desde que a pessoa tenha coletado a biometria lá na Justiça Eleitoral. Eu falo isso porque a Justiça Eleitoral ela ficou de 2020 a 2022, por causa da pandemia, sem coletar os dados biométricos. Então, quem fez título nesse período não vai ter a foto no e-título. Aí ela vai ter que apresentar um outro documento com foto. Pode ser o RG, pode ser CNH, carteira de trabalho, passaporte, qualquer um desses documentos para apresentar ao mesário, não é? E a novidade para o mesário é que ele vai poder liberar a urna para votar pelo número do CPF, né? Que às vezes a pessoa perdeu aquele papelzinho do título e fala assim, onde que eu coloquei o título? Se está muito preocupado com o papelzinho do título, dá para acessar o site do TSE e imprimir o seu título, não é? Mas ele não é obrigatório. O que é obrigatório é um documento com foto. E o e-título é importante porque ele mostra ali qual é a escola, porque nem no título impresso diz qual é a escola, né? Mas no e-título fala qual é a escola. Se for mesário, também diz qual é a escola que ele vai trabalhar como mesário, qual é a sessão que ele vai trabalhar como mesário. A melhor forma então é se programar antes, e o melhor mecanismo é o e-título, para a pessoa realmente assim. Exatamente, porque planejamento acho que não é uma palavra muito comum, né, para o brasileiro, mas assim, até para votar, né, porque nessa eleição municipal, são 2 candidatos, vereador e prefeito. E às vezes a pessoa fala assim, não vou, já vou guardar, sei o número dos candidatos, chega lá e não lembra, porque não são poucos números, são 5 números para o vereador, mais 2 para o prefeito. Pode levar a colinha. Se tem dificuldade, deve levar a colinha. Quais são esses 5 números do vereador e os 2 do prefeito, que daí já vai rapidinho, basicamente vai penzela na escola, né? Já entra na sessão, já vota e já vai embora para curtir o restante do domingo. Ainda tem muitos eleitores que a votação é no domingo, dia 6. Acordo às 7h30 da manhã, vou votar. E não sabe onde está o título, não sabe como votar ainda, existem esses... Tem, com certeza. O título mesmo, eu nem sei onde está o meu, né? Porque o papelzinho, gente, faz muito tempo que eu imprimi, às vezes não sei, daí eu uso o e-título, que é mais fácil, porque o celular todo mundo tem na mão. Na palma da mão, direto. Mas, assim, o maringaense, ele tem por hábito ir para a escola
no período da manhã para votar. Eu diria que até o meio-dia, 65%, 70% do eleitorado já vai até o meio-dia. E aí à tarde é bem mais tranquilo para votar, não tem filas. E aí entre 8h30 e 11 horas pega um pouquinho de fila. Mesmo na eleição municipal, que é mais ágil, porque são só 2 candidatos. Fica a dica então, né? Gostei dessa dica de horários, então. Qual que é o melhor horário para o maringaense votar, então? Sem fila seria no período da tarde, mas o melhor horário é aquele do dia da pessoa, né? Às vezes a pessoa só pode num determinado horário, sendo das 8 às 17 horas, tem que chegar lá na escola até às 17, porque senão o portão fecha. Por favor. Agora vamos falar então dessa semana que antecede, que as pessoas não podem, né? A gente, de vez em quando a gente constata aí alguma plaquinha em portão, né? A gente vê algumas infrações. Você pode detalhar essas pra gente e também depois você fala no dia da eleição o que não pode fazer. Os candidatos, eles estavam habituados, a justiça permitia até esse ano a colocar a plaquinha nos portões dos candidatos, porque a lei é clara, ela fala assim que na propriedade particular pode nas janelas colocar a propaganda. E aí se estendia, os candidatos sempre estenderam esse entendimento para os portões. E é proibido você colocar em portão, é proibido você colocar, por exemplo, em estabelecimentos comerciais, não importa do que seja. Basicamente, tudo aquilo que dependa de alvará de funcionamento do poder público, você não pode pôr em panfletinho, nada, né? A não ser que já seja um comitê do candidato. Ali ele pode fazer a divulgação dele, próprio, é o ambiente dele. Mas na propriedade privada é só na janela ou então no vidro do carro, né? No tamanho do vidro do carro, ou um adesivo em qualquer parte do carro, desde que não passe de meio metro quadrado, somando toda aquela comunicação visual. Dentro do que também falei que era proibido das empresas colocar, também é proibido adesivar candidatos em carros de empresa. Um carro da empresa tal está circulando, está adesivado, mas tem um adesivinho da Justiça Eleitoral ali. Não é correto, não pode. O princípio seria o mesmo da empresa física normal, né? Correto. E no dia da eleição, o que o candidato, em hipótese nenhuma, pode fazer? Tem que ir votar quietinho? A gente vive em modernidades que às vezes as pessoas não se atentam, elas fazem tão parte do nosso dia a dia que elas esquecem que poderia ser como se estivesse na rua. O uso de aplicativos de conversa, como o WhatsApp, por exemplo, ele se torna proibido no dia da eleição para você pedir o voto. É a mesma coisa que você estivesse na esquina da sua casa abordando pessoas que você conhece ou não, solicitando voto para um candidato. Isso na legislação tem um nome, chama boca de urna. Tá? Então, às vezes as pessoas, nossa, eu não posso nem no WhatsApp entrar talvez numa conversa privada, ok, mas se eu entrar num grupo de pessoas e pedir o voto para um determinado candidato, no domingo, dia 6 de outubro, não pode. Até a véspera, até o sábado é possível, mas no domingo já não é. O mesmo vale para o candidato, por exemplo, que impulsiona propaganda pela internet, seja Facebook, Instagram, não sei como eles estão trabalhando esse ano. Sim. Porém, eles podem até o sábado, no domingo já não pode. E no local de votação, os candidatos eles têm a prerrogativa de poder fiscalizar o local, se ele quiser, né? Ele tem a prerrogativa de até andar na sessão, fiscalizar a sessão eleitoral. Mas é proibido, por exemplo, até para o fiscal de partido, utilizar qualquer publicidade do partido, até a cor. Os fiscais no partido não podem todos irem com uma camiseta
qualquer cor, vamos supor, para não chegar para um partido, aí o pessoal brinca cor de burro quando foge. Não, tem que cada um tá de uma cor diferente, eles não podem estar... Pode se vestir como um time, né? Não podem se vestir como um time, não pode ter o número do partido, o número do candidato, nada, é só o crachazinho 10x5 com o nome do fiscal e o nome da coligação ou do partido. Então é só a situação. Mesário também não pode ir com nenhuma questão de partido ou candidato. E quem pode, né, se manifestar o seu pensamento, a sua ideia política a favor de um candidato A ou B? O eleitor. O eleitor pode, só que aí tem uma pegadinha, porque a lei diz que a manifestação deve ser silenciosa. Né? E aí amarra a essa pessoa a, por exemplo, não poder conversar com ninguém. Ela pode ir, por exemplo, ela pode conversar com o seu cônjuge, a sua família, mas ao adentrar no local de votação, na escola, ela não pode nem ficar dando bom dia para conhecidos, porque não dá para quem está trabalhando identificar se aquela pessoa é uma amicíssima de longa data ou não, e caracteriza como ela está manifestando o apoio a alguém. Caracteriza a boca de urna, né? Ela vai ser abordada para ela ficar em silêncio no local. O mesmo vai valer na fila, se tiver fila para votar, né? E ela vai poder falar com o mesário, um bom dia, uma boa tarde, se identificar, né? Mostrar a documentação, mas é a pegadinha, né? Que é possível, mas o cuidado com a boca de urna. Olha o quão difícil é no local, e eu disse o outro lado, né? Da mídia social também não pode, porque obviamente fica registro, né? Então facilita a denúncia disso e vai responder por esse crime perante a Justiça Eleitoral. Então no dia da eleição, em forma nenhuma, nem em grupo do WhatsApp. Informação interessantíssima aqui com o Juliano. Bom, a respeito de bebida, né, que é o governo que define, possivelmente aí essa semana já vai ter essa definição, né? E como que está sendo aí as últimas eleições, como que geralmente funciona? Bem, como você disse, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná que dita a tal da norma da lei seca, né? Como vai ser, às vezes eles ditam de um jeito, mas 12 horas depois eles já mudam porque cai bem, não cai bem. Se a gente analisar historicamente, a lei seca ela vinha para educar a população no dia da eleição para que ele conseguisse votar e não atrapalhasse a sessão. Antigamente a gente votava escrevendo o nome ou o número do candidato, tanto que dava briga para a pessoa colocar um apelido famoso, né? Como para às vezes pegar um voto de protesto, vou votar no Pelé ou algo assim. Hoje já passou para voto eletrônico e é só o número do candidato que a gente digita na urna. Então as leis secas, as portarias da lei seca, elas estão cada vez mais brandas. Já teve eleição recente que nem foi feito nada, porque não tem poder de investigação nos locais e já perdeu um pouco esse objetivo de educação da população para evitar o problema na sessão. Na última eleição, que eu me lembre, foi a proibição da venda das 8 da manhã até as 17 horas. Só no período mesmo? Só no período da votação, mas ainda tem um problema, porque antigamente os mercados não abriam aos domingos, hoje os mercados abrem. E aí não tem como você impedir de pegar na gôndola do mercado o produto alcoólico. Os restaurantes vendem a cerveja, o caipirinha, os drinks, que fazem almoço, as churrascarias e os demais restaurantes que abrem para almoço. Então fica muito complicado fazer a fiscalização disso, porque o efetivo policial ele sim está nas ruas, mas para garantir a segurança nos locais de votação. Então
Então eles ficam com esse problema de fazer uma lei seca que restrinja. Então, ultimamente passou a ser, desde quando eu comecei a trabalhar da meia-noite em diante, já parou, daí já os barzinhos, as boates, já gerava esse tipo de problema, daí passou para ser às 8 horas, mas eu acredito até que não saiu ainda, né, a portaria desse ano, mas deva ser bem branda mesmo. Perfeito. Bom, já falamos aí sobre vários assuntos, sobre o que pode e o que não pode, né? Sobre também essa questão da bebida. Deu para vocês já entenderem certinho, né? Se organizar aí nessa última semana. Julian, muito obrigado pelas informações e ser sempre bem-vindo aqui no Jornal Maringá. Obrigado eu. Sendo possível, a gente passa aqui sim. Perfeito. O Jornal Maringá, a serviço de Maringá e região.